Fala pessoal, muito boa noite. Estou vindo aqui para gravar mais um vídeo para o canal para fazer uma reflexão com vocês sobre o que foi o 1-1 entre São Paulo e Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube e São Paulo, né, na verdade. Uma partida, mais uma vez, decepcionante por parte do time do Santos. Ontem eu até gravei algumas vezes aqui o pós-vídeo, mas eu estava tão desanimado que eu preferi não publicar aqui, porque a partida teve uma energia pesada, né, carregada. Muitos dos erros depois que o São Paulo colocou o seu time titular em campo, de fato, que eu havia apontado no pré-jogo, eles acabaram acontecendo de fato, né? Então, quando o São Paulo povoa ao meio-campo no segundo tempo, o time do Santos já mais cansado, o time acaba desmoronando e o São Paulo chega ao empate, muito por conta da exploração das laterais e depois o cruzamento em que o Caleri simplesmente janta o nosso querido Baço ali no cabeceio, né, numa bola cruzada na área, e aí o time já cansado, pregado, simplesmente não consegue manter o resultado, mas o que já era esperado, né, 1-0 que foi meio achado ali em um chute do Adonis Frias, em que o Zé Rafael pega o rebote no primeiro tempo, então já foi meio que um gol de graça, né, e aí depois o São Paulo acaba empatando o jogo no segundo tempo, já chamando a sua cavalaria, né, Lucas, Marcos Antônio, enfim, Luciano, e aí realmente a gente vê que o time do Santos é muito fraco em termos de elenco, e ainda mais com essa temporada puxada, né, 8 jogos em um mês, realmente com um elenco curto e fraco tecnicamente, fica impossível a gente desenvolver um bom futebol, né. Eu até espero que a gente seja eliminado no Paulista mesmo, para dar mais tempo para o Vojvoda trabalhar, e para esse time se recuperar, ter mais tempo de treinamento, jogadas ensaiadas. Gosto do trabalho do Vojvoda, critico quem pede a cabeça do treinador, porque acredito que ele pode entregar mais. Ele já provou isso, por exemplo, no Fortaleza, que com tempo de trabalho, semanas livres, ele pode dar padrão tático bom, né? Porque existe o padrão tático ruim, mas que ele pode dar padrão tático bom ao time. E aí, com alguns valores voltando, o time mais recuperado fisicamente, acredito que a gente pode render um futebol, não vou dizer interessante, mas seguro para essa temporada, né? E aí, uma outra análise que eu tinha feito ontem, né, no pós-jogo, que eu acabei não publicando aqui, mas que eu trago para vocês, é impressionante como o Santos nunca tem pontos conquistados com cagadas, né? Então, por exemplo, o Adonis Frias chuta, o Zé Rafael faz o gol ali, meio que na sorte, né? Numa bola que o Rafael espalma para o centro da área, e aí a gente faz o gol. Falei, porra, vamos ganhar o jogo na cagada, né? E aí a gente entrega um depois. Então, a gente vê vários dos nossos rivais ganhando jogos na sorte, conquistando pontos na sorte. Eu não me lembro a última vez em que o Santos, por exemplo, jogou pior e ganhou o jogo, ou um jogo mais ou menos ali em que a bola bate e rebate e a gente consegue um resultado positivo. Eu acho que é um astral, uma aura que está em torno do clube que simplesmente inviabiliza a gente ter sorte e ser feliz, né? Mesmo que por um acaso. Eu estava até assistindo o jogo, insatisfeito com a performance, é claro. Acho que o time cria muito pouco, o time não tem criatividade, jogadas incisivas ali para realmente cativar o torcedor. Até teve uma boa vontade ali no começo do jogo, não acho que faltou correria, acho que simplesmente o time fisicamente é muito mal, né? Vai muito mal, a preparação física, e muito por conta do calendário também prejudica muito, mas que até teve boa vontade no primeiro tempo, começou marcando pressão, mas depois ali dos 10 minutos mais ou menos, o time já dá uma pregada, começa a marcar em bloco baixo. E aí uma reflexão também que eu faço sobre isso é que para o time se postar em bloco baixo, né, que é algo que eu havia sugerido no pré-jogo, ele precisa de concentração. E aí o que eu noto? Esse nível de concentração defensiva do time e principalmente essa falta de noção de posicionamento, esses movimentos orquestrados no balanço defensivo, também prejudicam. Então, o que eu havia sugerido de marcar em bloco baixo vai exigir maior nível de concentração e um posicionamento, balanço defensivo melhor, né? Um exemplo que eu trago, um gol que quase o Tapia faz no primeiro tempo,
em que existe uma dobradinha ali em cima do Mike, na lateral direita, em que simplesmente a zaga se perde completamente em cobertura, quem dá o bote, e daí o Tapia, o São Paulo ali em alguns toques ali, já coloca o Tapia na cara do gol, e o gol só não saiu pelo acaso, né? Mas enfim, a reflexão que eu trago para esse jogo, né, da crônica, fora das quatro linhas, do sentimento que eu fiquei, é que ontem não faltou entrega, o time cansou. Eu acho que o grande problema desse time é físico, porque é um time velho, muito por conta do calendário. Claro que a gente tem alguns jogadores ali que são altamente questionáveis, né? Mas que fica claro a falta de técnica que esse time tem, né? O Roleiser entra no segundo tempo fazendo uma partida ridícula, e o Baço, o mal de você ter jogadores ruins no time é que quando eles entram, eles vão comprometer, né? Foi o que aconteceu. A gente, quando é Zé Ivaldo, né, a gente fala, não, mas quando entrar tal zagueiro, aí sim. Aí entra tal zagueiro, mal também. Não, mas quando for o outro zagueiro, aí mal também. Não, mas aí, ou seja, não temos um elenco minimamente profundo e decente para fazer essa temporada acontecer. E aí eu tava até, enquanto tava 1-0, né, e depois quando o São Paulo fez 1-1 também, mas até nesse intervalo de tempo, o Santos jogando mal, mas eu tava até, eu vou dizer para vocês um pouco do meu sentimento, que é o sentimento de resignação, sabe? Tem um termo que o pessoal usa que eu esqueci, é quando você já tá, de certa forma, como que se diz? Aceitando, né? Você tá. Não é remissão, caramba. Enfim, é uma aceitação da sua realidade, né? Fala, bom, é isso que a gente pode entregar mesmo. O time jogando mal, mas 1-1, ok, sabe? Eu tô completamente desanimado com o futebol do time, não espero muito mais que isso, sabe? Eu espero simplesmente a gente fazer 45 pontos, ir até onde der nas Copas, não espero que a gente classifique para o mata-mata do Paulista, até acho que seja melhor assim, porque a gente vai conseguir se focar mais no brasileiro, e mais uma vez a gente ter a luta ali pelos tão sonhados 45 pontos para evitar o que seria o segundo rebaixamento do Santos Futebol Clube em sua história, né, do futebol masculino. Então, eu tava aceitando já, falou, futebol é ruim, mas enfim, é isso que temos para hoje, vamos empatar esse jogo mesmo e beleza. E aí, é o que eu acho que sai de saldo positivo em termos de instituição do Santos, depois desse jogo, desse empate na Vila Belmiro contra o São Paulo. Me parece que finalmente toda a torcida do Santos acordou, e aí o que me deixa feliz? A importância da mídia independente santista, de tantos canais bons que a gente tem por aí, críticos, páginas do Instagram que também são, não vou dizer oposição, porque oposição parece que dá uma conotação política, né? Mas que são vigilantes da situação que o clube possui, né? A situação que o clube vive. E que se antes, na Baixada Santista, pelo que, não sei se todo mundo sabe, mas o Marcelo Teixeira, ele é meio que um cacique na Baixada Santista, ele é o dono da cidade de Santos, tem diversos empreendimentos, e ele tem ele vive em uma redoma ali, de uma bolha, que é a famosa Belmirolândia, cunhada pelo Sormani, que simplesmente aplaude tudo que ele faz, né, que são os seus amigos, colegas, parceiros de negócio, empregados, né, funcionários também, que inclusive atuam no conselho do clube, mas enfim, isso é um outro papo. E ele vive, ou vivia, nessa redoma em que todo mundo lambia a bota dele, todo mundo aplaudia tudo que ele fazia, não, você é o máximo, isso é coisa de blogueiro que tá te criticando, enfim. E aí, pelo trabalho insistente da torcida do Santos, o torcedor comum, por meio desses canais de mídia independente que vigia, cobra, aponta os verdadeiros culpados, isso começou a contaminar toda a massa da torcida santista, para além, até ontem, né, para além da torcida organizada. Então a gente já via movimentos muito fortes de cobrança de fora Marcelo Teixeira e fora Alexandre Matos, vindo das redes. E um trabalho interno no clube de tentar transferir toda essa responsabilidade para Juan Pablo Vojvoda. Então, olha, se ele perder, ele vai ser demitido. A culpa é do treinador, não sei o quê, porque a gente está fazendo os avanços, a reconstrução, não sei o quê. Então, tentando empurrar essa culpa para o Vojvoda. E o torcedor comum
muito mais inteligente do que a gente pensa, embora tenham muitos asnos aí nesse meio, mas ele sacou que o verdadeiro culpado não é o Vojvoda. E todos os canhões da crítica da torcida estiveram voltados à diretoria, a esse trabalho pífio. E aí, o papo da reconstrução, que não encontra a menor fundamentação na realidade, né? São falas completamente desconexas de qualquer verdade do mundo real, né? O fantástico mundo que Marcelo Teixeira prega em suas redes, que fez o favor de nos brindar com aquela nota que fez a torcida se revoltar mais ainda. Todo esse contexto, ele se refletiu ontem com os canhões da torcida comum e agora da torcida organizada apontando para os verdadeiros culpados, ou seja, essa transferência de responsabilidade, essa tentativa de fritura de Vojvoda e de transferência de responsabilidade mesmo, para ele não colou. E todas as armas estavam direcionadas para Marcelo Teixeira, com a cereja do bolo sendo um dos principais apoios ali, que é a principal torcida organizada do Santos, que é a torcida jovem, entoando cânticos que eu nunca tinha visto, assim, de a nossa guerra agora é com Teixeira. Eu não imaginava isso acontecendo. A torcida jovem sempre já também vinha sendo muito cobrada pelo torcedor comum. Se você acessa o Instagram da torcida jovem, por exemplo, a torcida comentando em todas as publicações, tipo, e aí, quando que vocês vão se manifestar? Quando vocês vão se manifestar? E o que eu acho que é bastante interessante, é que a torcida organizada, ela tem essa aura de defensora do clube, né, de emanar as vontades da torcida que é desorganizada, né, do torcedor comum. Então, cobrar, vigiar, apoiar quando o torcedor comum não pode ir, seja em partidas fora de casa, ou, por exemplo, fazendo o estádio cantar, né, puxando cantos que depois o estádio inteiro acompanha, enfim. Então a torcida organizada estava sendo muito cobrada pelo torcedor comum há tempos, eu sigo a Jovem no Instagram, e aí finalmente me parece que foi a gota d'água, né, assim, não imaginava isso vindo da torcida organizada, não somente eles, mas a Sangue Jovem também, cobrando de forma firme e veemente Marcelo Teixeira e a diretoria, né, a cúpula do futebol. Inclusive, Marcelo Teixeira teve que sair antes do estádio e chegou com 5 seguranças, enfim. Então, ele parece que realmente agora ele percebeu que nem mesmo, nem na redoma que ele tem na bolha da Baixada Santista, ele está protegido. Que realmente não é papo de blogueiro, de alguns torcedores, mas que é um movimento que vem crescendo e está generalizado na torcida do Santos. Não somente páginas do Instagram, etc e tal, mas que sim, é um reflexo da vontade da torcida. E para quem não viu o pré-jogo, ou, enfim, um dos últimos vídeos aí que eu fiz, me lembra muito a época da eleição do Laor, né, em que o Marcelo Teixeira era o presidente e o Santos Pode Mais, né, que foi a união entre todas as frentes de oposição do Santos contra Marcelo Teixeira, começou a ganhar o apoio e também o carinho da torcida santista para a gente fazer a virada ali de gestão e depois iniciar enfim, alguns dos melhores anos que a gente teve nessas últimas 2 décadas, né? Que foi a gestão do nosso querido Laor, acho que foi, pelo menos que eu vi, o melhor presidente da história do Santos. Mas que, aí um PS. Agora, o que eu vejo, essa oposição com nomes fraquíssimos, tentando catar o cavaco ali, juntar essas peças e transformar isso em um caldo positivo que possa render frutos políticos, né? Mas que não é assim que se faz, sabe, na minha visão. Essa oposição ela precisa ser articulada, não somente nesse momento de crise, de caos, mas para apontar de forma clara, utilizando esses canais que a gente tem como o YouTube, quais são as deficiências do clube, qual seria um eventual caminho de reconstrução, de fato, né? Não essa reconstrução fake que eu vejo todo mundo, de novo, criticando. Mas que reconstrução tá? Mas eu acho que a crítica ela ainda é muito subjetiva, porque o cerne disso não é a reconstrução vai durar quantos anos. Qual é o cerne dessa
cortina de fumaça, né, dessa palavrinha que vive sendo falada, ela não é embasada em nenhum fato, em nenhuma realidade. Não existe reconstrução. O clube acumula déficits, gasta mal, tem contratações para lá de questionáveis, não investe em infraestrutura, não investe em scout, não investe em nada. Ou seja, está cada vez mais ficando no passado, retrocedendo, inclusive, enquanto se fala de reconstrução. Então não é, nossa, veja, mas a gente precisa de um time para hoje. Nossa, mas quanto tempo vai durar essa reconstrução? Não, não. Não é essa a crítica. A crítica é, não existe reconstrução, simplesmente não existe. Não existe, é uma mentira. Uma mentira que não encontra nenhum embasamento na realidade. Simplesmente isso. Não existe. É 100% mentira isso que é dito de reconstrução. Ainda se houvesse, né? Então, por exemplo, trazendo o Bandeira de Melo, né, do Flamengo. Olha, a gente está reconstruindo o clube. E o clube ali com times cadavéricos em campo, ali um futebol paupérrimo, o Flamengo apanhando de todo mundo, mas você via o clube se estruturando, pagando dívidas, uma gestão responsável, falou, a gente vai sofrer, mas lá na frente a gente vai colher os frutos. E eles colheram, né? Estão colhendo ainda. Isso simplesmente não tem a menor relação, não dá para comparar com o que é feito no Santos. Por quê? Porque é uma mentira, não existe um trabalho de reconstrução sendo feito. Ponto. Isso dito, a oposição precisaria se concentrar em torno de um nome não político, no sentido daquelas velhas figuras que, de novo, como eu disse, tentam se aproveitar desse momento para lançar um balão de ensaio de candidatura, enfim, ver como que o nome repercute, eu quero também a minha boquinha ali, né, quero assumir o clube, aproveitar que o Marcelo Teixeira tá frágil para entrar, e aí é a minha turma que vai coordenar aqui, não. Se reunir em torno de um nome intelectual de sucesso, com planos para o clube, com articulação, capaz de fato de conduzir um bom processo de negociação de SAF e preparar o clube para os próximos passos que vem adiante. Esse nome nunca foi Andrés Rueda, inclusive na entrevista que ele deu, eu lembro, eu assistia bastante os debates, né? Ele falava, eu não entendo futebol e odeio quem entende. Eu entendo que ele falou ali meio que de forma lúdica ali, né, no momento do debate, mas que no final do dia acabou sendo exatamente isso, né, que ele fez, enfim, ele não gostava de futebol e odiava quem entendia, e aí sim a gente foi rebaixado para a Série B. Mas enfim, um nome que não surja como salvador da pátria, mas que seja capaz de juntar essas diferentes forças políticas no clube para consolidar uma candidatura com projeto, com articulação política capaz de tirar Marcelo Teixeira. Hoje, eu enxergo que o Marcelo Teixeira é péssimo. Sim, de fato é. Mas quem que é o nome que é melhor? Não tô falando gênio, um gênio é o novo Laora que tá descendo na Terra. Mas alguém que seja capaz de construir. Não existe. Não existe. O Maruca, né, que eu até comentei no vídeo, ele tem um carisma de um amendoim, né? Tipo assim, ele não é capaz de engajar a torcida. Embora ele tenha bons planos, me parece um cara sério, falou de trazer pessoas, profissionais de renome no mercado ali pro clube, enfim, mas ele não consegue engajar. Um político no final do dia é isso também, né? Pô, você precisa comunicar pro associado o seu plano, engajar o associado nessa mudança, enfim. Mas não me estendendo muito nesse tema político, porque isso ainda vai repercutir muito aí durante o ano, mas o que me chamou muita atenção é que me parece que essa onda de mudança começa a ecoar cada vez mais, os protestos, os canhões estão direcionados para o lado correto, muito por conta dessa vigilância. Então a torcida não comprou essa onda do a culpa é do Vojvoda, a culpa é... Todos os canhões estiveram voltados para diretoria. Isso é muito bom, inclusive com a torcida organizada também encabeçando esse movimento, comprando a ele agora de fato, né? Enfim, então me parece que agora as coisas têm o potencial de acontecer. Não espero nada de positivo da gestão, tô falando as coisas acontecerem, porque a gente tem pessoas incapazes.
são incompetentes. Não vai surgir nada de muito novo dali, mas que a gente consiga transformar esse ambiente político do clube com, de repente, um novo nome, né, e minimamente se salvar nesse final de ano, olha eu, né, estamos em fevereiro ainda, mas nesse ano para que a gente não tenha tanta dor de cabeça, e, pô, se o futebol for ali, aquele futebol pragmático, pô, a gente vai empatar, a gente vai ganhar um golzinho, um joguinho aqui, perder outro ali, mas minimamente com alguns nomes ali que nos deem certa estabilidade, né, que eu já não tenho prazer há muito tempo vendo o Santos jogar, e não espero isso agora, só espero não passar mais raiva tanto assim. Então, pô, se for ali pra gente ter um time sólido taticamente, capaz de entregar uma outra partida boa, fazer um campeonato seguro, cara, comprei, velho. Comprei. E aí, em algum momento, aí sim, com um plano, com uma nova gestão, a gente passa a reconstruir de fato o Santos, e aí sim ter um time competitivo. O que eu acho que não vai acontecer agora, nem com essa gestão e nem nesse momento, porque tem muita coisa para corrigir, principalmente na montagem do elenco, que eu repito, o elenco não faz sentido. Ele não é um time que é capaz de atacar bem, não é um time que é capaz de defender bem, enfim, ele não faz sentido. Então, não tem muito que surgir daí, né? Basta a gente esperar e depois passar por um novo momento de reformulação depois. Certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse movimento, embora frustrante nesse momento, possa vir a render fatos positivos aí para a gente no médio prazo, né? Médio e longo prazo. Vamos juntos. Espero que seja o renascimento do Santos, de fato. Um abraço.